diz que você é. Você é um vaso escolhido. Deus tem plano para sua casa. Deus tem propósito na sua família. Deus tem planos para você, para sua saúde, para sua vida financeira. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Quem está sendo abençoado aqui, diga amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 23. Vamos continuar falando de Paulo. Hoje é um estudo de Paulo, né? Eu quero fazer um estudo aqui com vocês. Atos 23, versículo 11. Coloca na NBV para mim, por favor, Leandro. Atos 23, versículo 11. 23, 11. Diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Coloca para mim na NBV aqui para mim, que eu quero ver a diferença. Aqui está na ARC, NBV. Atos 23, 11. Travou? É no primeiro ícone. Isso. Olha só aqui, irmãos, o mesmo versículo, mas tem uma palavrinha aqui que vai dar todo um sentido para nós. Na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: leia comigo, o que Deus disse? Tenha o quê? Tenha coragem. Tenha o quê? Diga coragem. Tenha coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito ao povo de Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma. Então, duas palavras aqui: coragem e Roma. Então Deus tinha um propósito para Paulo chegar onde? Em Roma. Deus tinha um sonho. Só que para Paulo chegar a Roma, ele tinha que ter o quê? Coragem. Então, muitas vezes Deus nos dá um sonho, Deus nos dá um plano, um projeto, e Deus diz agora: para você chegar nesse sonho, para você chegar nesse projeto, você vai ter que muitas vezes ter coragem. Diga: eu preciso ter coragem. O que é a coragem? A coragem é a capacidade de enfrentar dificuldades e enfrentar o medo. Então muitas vezes Deus te dá um sonho: vai para Roma. Só que no meio do caminho você vai ter muitas dificuldades, medos, batalhas. É aí que você tem que ter coragem. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: você tem que ter coragem. E se você não está tendo coragem, Deus te trouxe aqui e está te enchendo de coragem. Diga glória a Deus. Ele está te enchendo de coragem para você enfrentar dificuldades, para enfrentar o medo. Então, para você chegar num sonho, um projeto realizado, muitas vezes você vai ter que ter muita coragem. No capítulo 27, versículo 1, Paulo então foi colocado dentro de um navio. 27:1. Foi resolvido assim que partiríamos para a nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos num navio de Adramito com destino à Ásia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa asiática. Aristarco, Macedônia de Tessalônica, estava conosco. Então Paulo, em direção ao sonho, que era Roma, foi colocado dentro de um navio. E esse navio que ele entrou, ele era um navio que transportava grãos e presos.
Ele transportava grãos e presos. Diga, grãos e presos. Então esse navio era para transportar grãos e presos. E Paulo foi colocado no meio dos presos. Aqui tem mais uma lição para nós. Muitas vezes, para você chegar no seu sonho, você tem que pedir uma capacidade. Assim como coragem é capacidade para enfrentar dificuldades e medo, muitas vezes nós temos que pedir capacidade para suportar pessoas. Diga, suportar pessoas. Paulo foi colocado dentro de vários presos. Ele ia para o sonho. Só que quem estava ao redor dele? Os presos. Que matou, que roubou, que ficava xingando ele, brigando. Só que para ele chegar lá no sonho, ele tinha que suportar as pessoas. E muitas vezes nós, para chegarmos no nosso sonho, nós temos que suportar muitas pessoas hoje. Às vezes você tem que suportar pessoas no teu trabalho para você vencer. Você tem que suportar pessoas dentro da sua casa. Você tem que suportar pessoas, porque se você sair do barco, você não chega no sonho. Se Paulo chega e fala, eu não vou ficar com esses presos não, vou pular fora, Paulo não ia chegar a Roma. Então peça para Deus: Deus, me dá capacidade para suportar pessoas. Levanta uma de suas mãos, diga, meu Deus, me dá capacidade para suportar pessoas. Então vai ter momento da sua vida que você, não, eu vou sair desse lugar, eu vou abandonar isso por causa dessa pessoa, dessa outra. Você não vai chegar no teu sonho, porque para chegar no sonho tem que suportar algumas pessoas. Então Paulo teve que suportar aquelas pessoas. Ele então faz uma escala, entra em outro navio. No versículo 10, o Paulo então foi avisado por um anjo, que é um fenômeno. Quando Deus aparecia para o homem através de um anjo, é um fenômeno chamado epifania. Conhece alguém chamado Epifânio? Quem conhece? Eu conheci um rapaz chamado Epifânio, mas quem já ouviu esse nome? Existe, Epifânio. Epifania é quando Deus apareceu para Gideão, aparece para Paulo. Um anjo fala, Paulo, Paulo, porque Paulo, no caso do Atos 9, foi o próprio Deus. Mas aqui quando Deus se mostra através de um anjo é epifania. É Deus, não é o anjo que é Deus, é Deus se mostrando através do anjo. É um fenômeno chamado epifania. Então aqui houve uma epifania em que um anjo aparece representando Deus e fala, Paulo, esse navio que vocês entraram, vocês estão no inverno, é melhor vocês pararem um pouco o navio até acalmar o tempo. Paulo então se dirige aos homens e fala, pessoal, Deus falou comigo que é melhor a gente parar um pouco a viagem. Olha o versículo 10. Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para vossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião responsável pelos presos, leia agora, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Olha só, o Paulo era um preso, e um preso sai lá e fala, pessoal, é melhor a gente parar a viagem. Aí do outro lado tinha quem? O capitão, estudado na navegação, com diplomas, e o dono do navio. Quem que você ia acreditar? Num preso? Ou numa pessoa que estudou navegação? Quem que você vai acreditar? Num preso que nunca estudou sobre navegação, chega e fala, pessoal, é melhor de parar. Ou na pessoa estudada para aquilo. Você vai acreditar em quem estudou. Você vai acreditar em quem está preparado. Só que às vezes, irmãos, haverá um conflito entre aquele que está preparado vai falar uma coisa
Só que muitas vezes Deus vai falar ao contrário daquele que está preparado, daquele que estudou. Então muitas vezes o médico que estudou 10 anos vai falar, não tem cura, mas Deus vai falar, já tem cura, porque eu já levei essa doença na cruz do Calvário. Muitas vezes você vai ter que deixar de escutar quem estudou, quem está preparado para escutar a voz de Deus quando for contrária. Você tem que estar atento ao que Deus diz. Muitas vezes a pessoa preparada, estudada vai falar algo, só que se Deus está falando diferente, fica com o que Deus falou. Aqui qualquer pessoa, não, eu vou acreditar num preso ou no capitão da navegação. É claro que é no capitão, só que ali não era um preso, ali era um preso sendo usado por Deus. Ali era a voz de Deus. Então, às vezes, Deus vai confundir a ciência dos homens. Coloca aí Isaías 44, 25. Isaías 44, 25. Olha o que diz. Eu mostro a todos como são mentirosos esses falsos profetas e transformo em fracassos as promessas dos adivinhos. Eu faço os sábios darem conselhos estúpidos e passarem por tolos. Amém? Olha o que Deus fala. Os sábios darem conselhos. Eu faço os sábios darem conselhos estúpidos e passarem por tolos. Como assim? O médico fala, não tem cura, eu já estudei isso. Esse conselho, o médico vai passar de tolo, porque o médico dos médicos diz que já tem cura para a tua vida, para a tua família. Glória a Deus. Então o capitão disse, o capitão que era sábio, diz, vamos prosseguir. Se passou por um tolo, volta lá em Atos 23, versículo 12. 27, 12, perdão. 27, 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar. Aqui diz, já que os bons portos era uma enseada aberta, leia agora, imprópria para passar o inverno. Aqui, irmãos, eles estavam vivendo o inverno. E aqui Deus quer falar algo conosco. O inverno é um lugar frio. O inverno é um lugar que muitas vezes as coisas dão errado. Só que eu digo uma coisa, direto de Deus, eu trago uma palavra para você. Esse inverno que você está passando, teve um dia de começar, mas tem um dia de acabar também. O inverno tem um dia de começar, mas tem um dia de acabar. Então eles estavam no inverno. Talvez você entrou aqui hoje e disse, pastor Marcos, eu estou vivendo um inverno. O meu casamento está ao inverno, a minha saúde está ao inverno, o meu trabalho está ao inverno. Mas Deus está dizendo, esse inverno começou, mas ele vai acabar também. Coloca aí, Cantares 2. Cantares 2:11. Leia comigo. O inverno já acabou e a chuva já passou. Diga glória a Deus. Então o inverno ele começa, mas ele acaba. E esse inverno já está acabando na sua vida. Volta lá em Atos 27. Versículo 18. Então agora eles estavam no navio e veio uma tempestade. Uma grande tempestade. Versículo 18. 27, 18. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar o quê? A carga no mar. No terceiro dia eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Para um pouquinho aí.
Eles começaram a ver a tempestade, eles falaram: não, vamos começar a jogar fora as coisas. Quem mandou eles jogar fora? Ninguém. Só que aqui está, com as próprias mãos. Versículo 20. Eles tentando com as próprias mãos, a terrível tempestade cessou. O que está escrito aqui? Continuou. Mas diminuiu? Não, sem diminuir, durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Veja, irmãos, eles começaram a jogar as cargas fora, só que a tempestade continuou e não diminuiu. Eles estavam tentando resolver com as próprias mãos. Talvez você está tentando resolver algo na tua vida com as suas próprias mãos. Você só vai se cansar. Você está tentando resolver esse problema com as suas próprias mãos. Você só vai se cansar e desanimar. E Deus está te dizendo agora: para de tentar resolver com as suas mãos. Coloca nas minhas mãos que eu vou te dar a vitória. Eles estavam ali no deserto, 20 mil homens, 20 mil pessoas famintas. E Jesus pergunta: aonde vamos dar comida para 20 mil pessoas? Os discípulos se desesperaram. E um discípulo disse: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso aqui só uma pessoa come. Se tiver com muita fome, né? Só que colocaram na mão de Jesus. Jesus multiplicou e ainda sobrou. Coloca na mão de Jesus essa situação que você está enfrentando. Ele vai te dar a vitória. Diz a Bíblia, no versículo 21. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam o quê? Evitado todo esse prejuízo e esta perda. Olha só o que diz aqui. Paulo diz: se vocês tivessem dado ouvidos, vocês teriam evitado, diga evitado, todo prejuízo. Quantas coisas a gente não poderia ter evitado na nossa vida se a gente tivesse ouvido a voz de Deus? Não é verdade? Quantas coisas, pastor, estou enfrentando um problema grande, mas se eu tivesse pensado, buscado a Deus, eu teria evitado. Tem luta que nós estamos enfrentando hoje que a gente podia ter evitado, irmãos. E agora, pastor? Versículo 22. Mas tenham ânimo. Na nossa tradução, esse versículo 22 diz assim: mas agora. Coloca aí para mim, Narc. Agora. Mas agora. Eu teria evitado se eu tivesse ouvido. Então o Paulo falou: se vocês tivessem ouvido a Deus, vocês teriam evitado. Aí no versículo seguinte: mas agora. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Eu poderia ter evitado? Sim. Mas não adianta eu ficar lamentando. Eu não evitei, falhei, errei. Esquece o passado, porque mas agora. Mas, diga, mais agora. Mas agora significa para frente. Não adianta ficar pensando: não, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse. Não adianta mais, acabou. Errou. Mas agora. É para frente que você tem que olhar. Não, mas se eu tivesse feito. Não, esquece. Começa a evitar a partir de agora. Agora eu posso evitar. Eu vou começar a ouvir. Mas agora, Deus sempre tem um futuro melhor para nós. Diga glória a Deus. Mas agora, esquece o passado. Mas agora, vos admoesto que tenhais bom ânimo,
porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio. Eu vou finalizar aqui. Domingo que vem eu vou continuar, que tem muita coisa aqui. A última revelação aqui para nós. Paulo disse: vocês vão perder o quê? A vida ou o navio? Somente o navio. E a vida? Não. O navio se despedaçou todo. Uns foram nadando, chegaram na ilha, nós vamos ver semana que vem. Uns com um pedaço de pau do navio nadando. Perderam o navio era algo caro. Perderam o navio, mas não perderam a vida. Deus está te lembrando algo agora. Você perdeu muita coisa, mas você não perdeu a tua vida. Talvez você estava triste, reclamando: por que eu perdi dinheiro, perdi casa, perdi carro, perdi família? Mas você não perdeu o principal, que é a sua vida. E com a vida que você não perdeu, a partir de hoje você vai conseguir conquistar coisas maiores do que você perdeu, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Glória a Deus. Você não perdeu a vida. Dinheiro você conquista mais do que você perdeu. Família você vai conquistar outra família. Emprego você vai conquistar o melhor. Eles perderam um navio. Não era qualquer coisa não. Eles não perderam um brinquedo, uma bicicleta. Eles perderam um navio, mas não perderam a vida. Você pode ter perdido muita coisa, mas você está vivo. E Deus está te capacitando a conquistar muitas e muitas coisas maiores. Coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Pai, oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Deus. Nós Te damos graças por essas revelações. Nós perdemos muitas coisas, mas nós não perdemos a vida. E com essa vida que nós não perdemos, nós vamos conquistar coisas maiores. Vamos recuperar coisas. Ainda esse ano, nós estamos no meio do ano. Temos 6 meses para conquistar muitas coisas ainda, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh glória. Quem tomou posse da bênção aí? Você tem 6 meses para conquistar muito, que você perdeu em 6 anos, em 10, em 20 anos. Diga glória a Deus. Nesses 6 meses, se prepare para conquistar coisas que você nem imaginava. Amém? Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos fazer um clamor. Eu vou fazer um clamor aqui, e Deus vai dar a vitória completa.